Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula de como gerir a sua escola em cima dos indicadores, focado nos indicadores, focado na performance. Eu sou Márcio de Paula Carvalho, sou sócio fundador da Tec Mais Franchising, trabalho no mercado de educação profissional há 28 anos, desde os 15 anos, já tem alguns dias, tá? E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre os indicadores, os 7 passos, os 7 principais indicadores para você mapear a sua escola, ter a sua escola na palma da mão. Quando eu falo escola, você pode entender colégio de ensino médio, fundamental, polo educacional, escola profissionalizante, escola técnica e assim por diante. O Márcio falou um pouquinho sobre as escolas, então eu quero cumprimentar coordenadores, gestores de escola, professores, pessoal do financeiro, do comercial, porque essa aula hoje é para vocês e nós iremos passar para vocês esses 22 anos que eu tenho, e o Márcio tem 25 anos aí da educação. Eu sou Renata Pasquale e atuo nesse ramo há muito tempo. E esses indicadores foi o que realmente fez acontecer na nossa trajetória, né, Márcio? Realmente. Então, pessoal, olha só. Os indicadores de uma escola, eles precisam ser lembrados, eles precisam ser vistos constantemente para que vocês saibam interpretar esses indicadores e traçar ações e tarefas, para a melhoria dos resultados. Então, os indicadores realmente, eles revelam a verdade da sua escola. E através deles, você consegue fazer a gestão de toda a sua escola. E hoje nós iremos passar um pouquinho desses indicadores de forma bem prática, mas de uma forma que você pode começar a aplicar imediatamente na sua escola. Olha só. Eu trouxe essa frase aqui, se você ignora indicadores, você está gerindo no escuro. Isso é a pura verdade. Nesse tempo todo que estamos atuando nesse mercado da educação, nós fazemos reuniões, direcionamentos, porque trabalhamos, com a franqueadora, então direcionamos nossos franqueados a ter uma gestão eficiente com resultado. Então o que a gente percebe que na maioria das vezes, um gestor, ele tem uma certa dificuldade em olhar e avaliar o indicador que ali naquele momento apresenta alguma deficiência e precisa ser corrigido de imediato para ter aquele resultado no departamento ou às vezes até mesmo no geral. Então eu vou passar para vocês um pouquinho desses indicadores da franquia. O primeiro deles é sobre o faturamento, a previsão do faturamento da sua escola. Você precisa compreender que cada mês a sua escola ela tem uma previsão de faturamento e consequentemente isso inclui parcelas, inclui o faturamento comercial da sua escola, inclui algumas rescisões contratuais, às vezes livros, materiais de insumos, negociações de aluno. Isso tudo inclui no faturamento total da sua escola. Então é necessário que você verifique isso antes de começar o seu mês. Isso no mês anterior você tem que ter essa previsão na palma da sua mão. Além disso, você precisa mensurar e controlar suas despesas. E despesa é um negócio que a gente às vezes peca muito, porque no decorrer do mês, nós percebemos que a gente vai tirando aquele dinheiro do caixa, pagando uma despesa que saiu sem estar combinado, sem estar planejado, e isso influencia diretamente na sua rentabilidade. Olha só, pessoal, será que vocês sabem qual é realmente as despesas que impactam na rentabilidade da sua escola? Eu já peguei franqueados que tinham contratos de aluguéis muito acima, daquele percentual permitido da sua despesa do mês. E isso realmente sangra o seu faturamento. Isso sangra, na verdade, a sua lucratividade, não o seu faturamento. Às vezes a folha de pagamento, ela está muito além do que a escola está te entregando de receita. Isso também sangra, gestor, a sua escola. De uma forma que às vezes você acumula dívidas no decorrer do ano, que talvez você não consiga, voltar para fazer com que aquilo gere uma rentabilidade, e você consiga superar suas despesas. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Márcio. De todas as escolas que a gente tem visitado, dos nossos franqueados, das vivências aí, das nossas experiências, quando eu pergunto assim,
Gestor, diretor de escola, qual é o seu percentual de lucratividade? A maioria não sabe. Eu vou falar que 90% não sabe dizer qual o percentual e nem sabe qual o percentual ideal. Às vezes uns respondem assim, não sei, eu acho que é em torno de 20%. Não sei, eu acho que é em torno de 30%. E onde você vê isso? Como você avalia essa despesa? Será que a sua folha de pagamento está de acordo com o seu faturamento? O seu contrato de aluguel? Como que está essa gestão da sua despesa em relação à sua receita? Isso diz muito sobre a sua rentabilidade. E rentabilidade, gente, ninguém trabalha de graça. A gente sabe a necessidade que uma escola tem, né, de ter um retorno financeiro para que isso também seja retornado de forma, né, para retornar no investimento, na estrutura física, em treinamentos para a equipe, em desenvolvimento, né, da equipe. Então, tudo isso influencia. E também nos seus ganhos, gestor, nos seus ganhos, diretor. É necessário que vocês tenham uma rentabilidade de 25% a 40%. Então, se você ainda não tem essa rentabilidade, ou se você não sabe apurar isso, é necessário que você entenda as suas receitas, contas a receber e as suas despesas precisam estar discriminadas. Uma a uma. Até aquela taxa, gente, aquela taxa do banco, né? 0,95 que foi cobrado ali de um boleto que foi baixado, ou IOF. Será que isso está incluso nas suas despesas? É necessário que você entenda isso. E para você ainda, gestor, que às vezes não colocou essa despesa separada, a sua despesa pessoal separada da despesa da escola, é o momento de você rever. Às vezes você está sangrando também a sua escola e achando que o seu negócio não é rentável, né? Então é necessário que você aprenda a apurar esse primeiro indicador que eu estou contando para vocês. Não vou aprofundar mais, senão não dá tempo de passar os demais. E aí vem sobre vendas. A maioria das pessoas, né, que trabalham com escolas, a gente é do meio, nós entendemos que a secretária, geralmente a secretária, o coordenador, ele é responsável pelo processo de vendas. E muitas das vezes essas pessoas já têm uma quantidade de tarefas ali para lidar no seu dia a dia. Gente, é muito importante que a escola tenha um departamento de vendas e muito bem estruturado, com processos, porque vocês precisam realmente medir, né, que daquela quantidade de pessoas que procuraram a sua escola, quantas pessoas realmente você fez matrícula? Será que eu estava dedicado a atender esses clientes, preparado, treinado a minha equipe, a atender esses clientes de forma correta, onde eu não perderia para o meu concorrente? Estou fazendo essa pergunta para você, gestor. É importante você entender como que é meu departamento de vendas. E não é só vender, não. Porque vender não significa que essa venda realmente ela é uma venda efetiva. Ela só se torna efetiva a partir do momento que ela tenha um pagamento atrelado a essa matrícula. Então, esse departamento de vendas tem que ter muito claro qual é a meta, né, de vendas da escola. Eles precisam entender, e não só vender, não são só os números, mas também o faturamento comercial. Porque através dele é onde você, gestor, vai fazer investimentos de mídias, de ações, onde vocês terão um retorno, né, na verdade, desse departamento. Então, é um departamento que ele corresponde a 25% do seu faturamento aí. Você precisa sempre ter novas vendas, todos os meses, independente mas esse mês é o mês de março, ou o mês de abril, é um mês que não é de entrada, né? Então a gente foca mais ali na entrada próximo, junho, julho, agosto. Não. Todos os meses a escola precisa ter vendas. Ela precisa se organizar e o seu departamento tem que ser atuante, trazendo prospecção e também faturamento comercial para a sua escola. Depois disso, nós temos aqui quantidade de estudantes. Nós falamos estudantes, gente, tá? Por que eu preciso saber a quantidade de estudantes? Realmente eu tenho que entender quantos estudantes eu tenho na minha escola hoje. Eu tenho 200, eu tenho 300 estudantes? Será que eu verifico esse número constantemente? Ou às vezes
ou de vez em quando. É necessário que você tenha esse número em mãos. Isso aqui são indicadores gerais de uma escola. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os indicadores por departamento, tá? E nós temos também um indicador chamado ticket médio. E esse ticket médio, ele dá para você um número tão importante, porque às vezes não é a quantidade de estudantes que eu tenho, mas sim o valor que cada estudante deixa na sua escola. Vamos fazer uma conta básica. Se eu tenho 100 estudantes na minha escola, desses 100 estudantes eles pagam R$200. Então eu tenho quanto de faturamento, Marcos? 20 mil. 20 mil. E se eu tenho 100 estudantes pagando 350, eu tenho quanto? 35 mil. Vocês concordam que esse indicador, ele é muito importante porque eu vou ter o mesmo trabalho que eu tenho para gerir esses 100 estudantes a R$200, o mesmo trabalho que eu vou ter de gerir 100 estudantes a R$350. E é também um indicador importante porque ele traz as informações se aquela estrutura, né, de parcelas que você tem, ela comporta, na verdade, a quantidade de despesas que você tem e traz uma rentabilidade, porque a escola ela vive de parcelas. Então é necessário que você saiba realmente esse indicador na verdade não é nem de cor, né? De cabeça, todos os dias. E fique atento, se eu comecei o ano com 200 estudantes, e aí eu tenho, né, os meses, o planejamento das minhas metas de vendas. Esses estudantes, eles têm que ir crescendo conforme os meses vão passando. E não perdendo, tá? Então é necessário que vocês saibam, mês a mês, essa quantidade de estudantes. E taxa de ocupação, Márcia, você acha que é uma taxa importante? É uma das mais importantes. Só que são 7 principais indicadores para a gente começar um bate-papo. Gente, a taxa de ocupação, vamos colocar uma situação aqui. Nós temos nessa sala aqui quantas cadeiras, Márcio? 12? 12. 12 cadeiras. Então eu tenho a despesa do ar-condicionado, a luz que está ligada. Eu tenho a despesa, né, do meu professor aqui, o Márcio, que está dando aula junto comigo. Então, já tem a despesa dele fixa. Eu tenho a despesa da limpeza. Essa sala, ela gera um custo, porque eu tenho um aluguel no prédio. Então, lembrando que mesmo se o prédio for próprio, ele precisa remunerar o proprietário de alguma forma, porque é um imobilizado. O prédio é seu, o aluguel é 10 mil, é 15 mil, se você fosse locar esse imóvel por 10, 15 mil, você tem que pegar esses 10, 15 mil, que é a sua rentabilidade de aluguel pessoal, para o seu CPF, né? Então, a gente tem que separar as coisas, a não ser que o imóvel seja no CNPJ da própria empresa, né? Então, a empresa adquiriu o imóvel, né? Sim. Então, analisando todos esses custos, eu falei custos básicos aqui, mas eu teria que pegar a folha que é fixa, né? Colocar essa folha também e fazer essa divisão. Então, já tem essa despesa. Márcio, vamos supor que dessas 12 cadeiras, eu só tenho 6 alunos aqui dentro. Qual que é a minha taxa de ocupação? 50%. 50% da despesa é fixa, né? Eu acabei de falar. Então, essa despesa aí de R$3.000, independente de se eu tiver 6 ou 12 alunos. Então, onde que está a sua rentabilidade, gestor? Está na taxa de ocupação. E qual seria a taxa ideal? Gente, cada sala de aula sua, você tem que saber a capacidade que ela possui. E ela, além de tudo, tem que gerar uma taxa de ocupação de 85%. No mínimo, né? No mínimo. No mínimo, né? Então, pega o papel e caneta e anota aí. Quantas salas você tem hoje? Coloca aí o nome das salas. Eu tenho a Multi 1, Multi 2. A Multi 1 eu tenho 40 carteiras, tem capacidade para 40 carteiras. A Multi 2 eu tenho capacidade para 30 carteiras. E hoje, quanta quantidade de alunos que você tem em cada sala? Se essa quantidade de alunos, ela não der esse percentual de 85%, que é o mínimo, você precisa rever suas ações, porque então você não está conseguindo nem pagar suas contas. Então a taxa de ocupação é dos indicadores também extremamente importante para a saúde da sua escola, né? Então é necessário que você comece a entender de fato
Pega todas as suas salas, todas as suas turmas e faça essa conta básica. E depois você vem aqui nos comentários e coloca, Renata, hoje a média da minha taxa de ocupação é de 60%, é de 85%, é de 90%. Isso diz muito sobre a saúde financeira da sua escola também. Quando fala de taxa de ocupação, quando a gente fala de escola regular, escola de ensino técnico, escola superior, a gente tem que respeitar aquela disposição legal de 1,20 m para cada aluno e mais 2,5 metros para o professor, tá? Então não adianta eu falar que eu vou colocar 50 alunos numa sala abarrotada e não vai ter qualidade, não adianta, tá? Então tem que estar atento aí a esse requisito legal. Ótimo. Outro indicador que poucas empresas fazem a mensuração dele, que é a satisfação do estudante e do colaborador. E talvez até do pai, no caso. Da família, né? Com certeza. Há um tempo atrás, nós fazíamos uma pesquisa de satisfação, talvez não tão atento a essa importância naquela época. Talvez por falta de entendimento desse indicador, ou porque, né, às vezes não compreendia ali se era tão relevante a satisfação, a opinião do nosso cliente. Então, na verdade, a empresa, ela existe por quê? Ela existe para atender um problema. E se eu atendo um problema que hoje é de qualificação profissional, porque trabalhamos com cursos técnicos, então a gente entende que o nosso aluno, o nosso estudante, na verdade, que é o nosso cliente, ele precisa estar satisfeito, mas não só, né, com a estrutura física da escola. A estrutura física, ela é extremamente importante, com certeza. Precisa ter um conforto, né? Precisa estar de acordo ali com o que você prega realmente, né? Com o que você quer entregar para o seu público. Mas você precisa também avaliar no contexto geral as aulas, como estão sendo aplicadas, se elas estão sendo dinâmicas, se o professor tem postura na sala de aula, se esse professor, ele realmente sabe passar o conteúdo que é ali proposto para ele. Eu preciso avaliar a questão da estrutura que eu falei, o atendimento, né, das pessoas, a limpeza, a estrutura também, não só da escola em si, mas da sala de aula, onde o seu aluno está sentadinho na carteira. Às vezes a carteira ali, ela não está de qualidade, às vezes a iluminação, a luz está queimada, né? A gente já chegou em escolas que não tinha condição nenhuma. A gente entrava e assustava com aquela situação. A iluminação ruim, carteira desmontando, o banheiro sem uma estrutura, né, adequada para atender esses alunos. E essa satisfação do cliente, ela que vai nortear se você está indo no rumo certo, se aquilo mesmo que você está se propondo a fazer é o que você está entregando. Só que nós temos dois tipos de clientes, né, Márcio? Que é o cliente interno, que é o nosso aluno, mas o cliente externo, que é o nosso aluno, e o cliente interno, que é o nosso colaborador. E muitas das vezes não nos atentamos ao que o nosso colaborador também, né, está satisfeito ou não com o que está acontecendo, a forma de gestão, a forma de acompanhamento, o que você entrega para esse colaborador, se realmente você trabalha um propósito, se você trabalha um engajamento da sua equipe, uma satisfação, um reconhecimento. Então é necessário que você saiba também apurar isso. Hoje nós aqui na Tec Mais fazemos um trabalho de verificação desse índice de satisfação. Nós fazemos a cada semestre 2 pesquisas de satisfação com o nosso estudante e uma pesquisa de satisfação com o nosso colaborador, para que a gente possa sim avaliar. E é um momento de muito aprendizado e onde a gente realmente entende o que está acontecendo na escola, porque até então a gente pensa que está entregando muito, e às vezes tem pontos e detalhes que precisam ser avaliados e também, né, colocados em práticas algumas ações para entregar o melhor trabalho para o nosso colaborador e o nosso aluno, o nosso estudante. Isso se faz tão necessário que hoje nós fazemos um evento de entrega de alguns troféus aí, né, para aquelas escolas que têm, né, realmente essa pesquisa de satisfação, o índice, né, é acima de 4,5%, que ela é de 1 a 5. Então, pessoal que tem 4,5% no índice geral, eles são reconhecidos aqui, né, na nossa franqueadora. Gente, é o índice que, se você não tem
o costume de apurar, de avaliar, você precisa começar agora. Mas não só rodar uma pesquisa de satisfação. Além de fazer isso, é necessário que você dê um feedback, tanto para a sua equipe, né, para os professores, para o pessoal interno, as secretárias, a limpeza. Nós temos até premiação para o pessoal da limpeza, né, que faz a limpeza, o bem-estar da escola. Vocês precisam dar o feedback também para os estudantes, do que vai ser feito a partir daquela pesquisa e o que vocês não podem fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes os alunos colocam lá, poderia ser fornecido lanche de graça. É algo que a escola pode fazer? A princípio não, mas o cafezinho a gente adotou, que foi uma sugestão de alguns alunos, né? Então tem coisas que dá para colocar em prática e coisas já que não conseguimos colocar em prática. Então cabe a você analisar se você, né, dentro do seu orçamento, dentro das suas possibilidades, você conseguirá entregar e dê esse feedback para a sua equipe. É necessário que seja passado dentro da sala de aula, em uma reunião coletiva, né, para as pessoas ali, e reconheça as pessoas que tiveram boas notas, tá bom? Só mais um aqui, Márcio, daqui a pouco é a sua vez. E dos índices também mais importantes aqui, gente, é a inadimplência da escola. A inadimplência, ela não pode ser tipo assim, deixa a vida me levar. Eu preciso trabalhar esse índice com ações pontuais para que essa inadimplência, ela não ultrapasse mais do que 10%. Porque se ela ultrapassar 10%, ou tem alguma na verdade, não tem uma ação sendo feita, ou realmente sua escola também não está entregando o que foi proposto a essas pessoas. Inadimplência diz muito. Se você tem um faturamento de 100 mil previsto, você não pode deixar, né, de receber menos que 90 mil. Você precisa receber, né, no mínimo esses 90 mil. E isso é um índice que tem que ser avaliado dia após dia. E é tão necessário isso, gente, porque a inadimplência, ela está muito ligada ali nos 10 primeiros dias do mês, porque geralmente as parcelas dos alunos, elas têm ali uma data de vencimento até o dia 10. Na maioria das vezes, a maioria das escolas trabalham assim. Então, é necessário fazer ações pontuais para que esse recebimento até o dia 10 seja em torno de 80% do seu previsto. Porque assim você vai conseguir trabalhar o decorrer do mês com inadimplência abaixo de 10%. Então, sempre fique de olho nesse índice. Se você não sabe calcular esse índice, tem alguma dificuldade, às vezes tem gestor que tem a dificuldade de calcular a inadimplência, você pode me chamar nos comentários que eu te ensino individualmente calcular esse índice aí, tá, pessoal? Márcio, e agora com você um departamento que você domina muito, gosta muito, que é o departamento Verdade. Comercial. É onde começa, né? Tudo começa na matrícula. Aqui a gente chama matrícula de venda. Dentro do departamento comercial, departamento de vendas, a gente tem mais 7 microindicadores que podem te ajudar a alavancar as vendas da sua escola, tá? Do seu polo, enfim, do seu colégio. A gente tem que entender que na escola regular, a gente tem a secretária e o coordenador pedagógico atendendo o pai, atendendo a mãe, para estar fazendo a matrícula, né? Isso aí a gente diz que é uma matrícula passiva, é uma venda passiva. Eu simplesmente estou aguardando para que os pais nos procurem. É claro que eles nos procuraram por alguma razão. Tem que ter alguma coisa boa, né? Tem que ter alguma qualidade em sala de aula, pode ter sido por alguma indicação, pode ter sido por alguma propaganda externa, pode ter sido por uma propaganda online, né? Então, aqui a gente trabalha um pouquinho diferente. A gente percebe que mais do que nunca as escolas, os colégios, os polos, tem que ter departamentos especializados no comercial, né? Em vendas. Tem que ser perito em vendas. Eu preciso deixar de fazer a venda passiva e começar a fazer a venda ativa. Aí atrás, aí em busca do cliente, né? Assim como em busca dos colaboradores também. A gente sabe que cada dia está mais difícil contratar. Da mesma forma que eu preciso ter o meu cliente satisfeito, eu tenho que ter meu cliente, eu tenho que estar indo atrás, indo em busca do cliente, do colaborador é da mesma forma. Eu tenho que mantê-lo satisfeito e todos os dias eu tenho que estar atrás de novos colaboradores. Gente boa tem que jogar para dentro, mesmo que eu não tenha vaga. Principalmente o departamento comercial, né? Aí eu te pergunto, quantas vendas, quantas matrículas foram feitas na última semana?
nos últimos 7 dias, quantas matrículas foram feitas? Você sabe? Você tem isso na ponta da mão. Quando a sua instituição é pequena, dá para se fazer isso todo dia, né? Quando você tem mais de uma instituição, tem outros afazeres, a gente costuma falar que pelo menos uma vez por semana você tem que reunir com o seu departamento comercial, que é a porta de entrada. Sem aluno não tem escola, não é verdade? Você fez quantas vendas na última semana? Esse é o primeiro indicador, né? Quantas vendas foram feitas? A gente vê muitas vezes escolas fazendo venda, assinando contrato com pai de aluno, com aluno, e não tendo nenhum sinal financeiro. Você pode ter certeza que o índice de cancelamento, o índice de desistência dessas pessoas que não deixaram um valor financeiro vai ser enorme, vai ser muito grande. Porque tudo que é de graça, tudo que eu deixo para pagar depois ou quando eu quiser, é menos valorizado, né? Então, a gente precisa receber algum sinal financeiro. Por isso que a gente fala, por isso que a gente recebe o valor da matrícula, que é o valor da entrada, é o sinal financeiro, é a sua intenção de estudar realmente, né? Então, o segundo índice é o faturamento comercial, né? Eu preciso saber, fizemos 7 vendas na semana, dessas 7 vendas, quanto entrou no meu caixa? Né? Vamos imaginar que a gente está trabalhando aqui com a turma de primeiro ano, de segundo ano. Eu fiz lá 7 matrículas na última semana. A R$1.000 eu tenho que ter 7.000 no meu caixa. Né? Imagina que a sua matrícula é R$1.000. Você fez 7 matrículas, deveria ter 7.000, só tem 2.000 no seu caixa. Cadê os outros 5? Será que você está contando com 7 alunos para o próximo ano, para o próximo semestre, para o próximo mês? E só vão vir 2? Foram só os 2 que pagaram? Ou 3 que alguém pagou depois? A gente tem que ter um compromisso financeiro na hora da venda, tá? O terceiro passo é a quantidade de contatos gerados, a quantidade de leads gerados, a quantidade de pessoas interessadas, né? Vamos imaginar que para eu gerar as minhas 7 vendas, vamos colocar 10 vendas da semana passada, com quantas pessoas meus vendedores, meus matriculadores tiveram que conversar? Será que nós tivemos que conversar com 100 pessoas para fazer 10 matrículas? Tivemos que conversar com 200 pessoas para fazer 10 matrículas? Quantos leads? Quantas pessoas se interessaram? Ou eu tive que conversar com 10 pessoas para fechar 10? É uma questão muito importante. O lead gerado, né? Para gerar lead, a gente chama isso de prospecção, eu posso fazer de forma online ou de forma offline. Forma online é o que hoje são as mídias sociais, as redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp, Google. Dentro do Google você tem a rede de pesquisa, você tem display, você tem remarketing, né? E assim por diante. Hoje você já tem muita prospecção via TikTok, né? Uma nova rede aí que tá bombando aí para captação, e você ainda não está fazendo, né? Então, isso é essencial nas mídias online. Nas mídias offline, nós vamos para as mídias tradicionais. Outdoor, busdoor, vamos falar de campanhas de indicação, vamos falar de cartazes, panfletos, vamos falar de rádio, vamos falar de carro de som, vamos falar de abordagem externa, antigamente chamado de street. E tem inúmeros aí, 20, 30, 40 mídias offline que podemos fazer, e muita gente não está fazendo mais, está só no online, né? E aí a gente, na hora que chegar no marketing, a Renata vai contar para vocês como é que funciona esse online, né? Quanto menos relacionamento eu tenho com o meu cliente, quanto menos conteúdo eu jogo na minha rede social, mais caro fica o lead, mais eu tenho que gastar. Então, daqui a pouco a Renata vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O próximo item, além dos leads gerados, quanto custou cada lead? Qual foi o valor desse lead? Qual foi o custo desse contato, né? Imagina que você colocou um outdoor e você pagou ali R$2.000 para ficar um mês, 2 bissemanas. Você pagou R$2.000 para ficar um mês. Quando o seu cliente, o seu aluno vai fazer a matrícula, você pergunta para ele, no seu sistema tem como lançar? O que te motivou a vir aqui hoje? O que te motivou a vir estudar conosco, a fazer a matrícula conosco? Isso é a mídia. Eu vi no outdoor. Opa, então aquele outdoor está valendo a pena. Agora, se você colocou R$2.000 durante o ano inteiro,
gastou R$24 mil no outdoor e ninguém falou que veio pelo outdoor, será que está valendo a pena? Depende, né, pessoal? Porque o outdoor, ele é uma mídia de reforço. Ele é uma mídia para te dar visibilidade. Ele não é uma mídia que vai te gerar venda, né? Ao contrário do Instagram, que tem uma chamada para ação, o Facebook, né? Ou até talvez um panfleto, né? Que tem ali o número de telefone, né? E tudo. Mas gera venda também. Então a gente tem que analisar. Aquela divulgação que eu fiz no Instagram, que eu gastei R$2 mil naquele mês, caíram quantos leads? Desses leads, quantos fecharam? Qual foi o percentual de conversão, né? Que é o próximo indicador, né? Qual foi o meu percentual de conversão? Caíram 100 leads. Ligamos por 100 leads. Quantos fecharam? Qual foi o custo do lead? Daí a gente consegue saber o custo da matrícula. O custo de aquisição do cliente, que é lá o 7º passo, né? Pode passar mais um, Renato? Pode passar mais um. Que é o 7º passo, que é o custo de aquisição do cliente, é o CAC, né? Agora, para eu chegar lá, no custo de aquisição do cliente, eu tenho que ter um esforço. Dos 100 leads que chega para você, você vai ligar para esses leads? Eu escuto muita gente falando que o cliente não atende, sabe? O lead não fecha. O lead não fecha. O lead é desqualificado, né? Aí a gente tem as estratégias para chegar nessa solução, para contornar esse problema, né? Temos que ser igual água, né? Contornar todos os problemas do caminho, todas as pedras do caminho, para chegar à venda, para chegar à matrícula. Agora, dos 100 leads que caíram, você ligou para todos eles? Ou você só mandou a mensagem de WhatsApp com valor, dias da semana, duração, carga horária? Como é que você está fazendo? Porque se for para você passar uma mensagem de WhatsApp falando valor, dia de início, dia de término, dia da semana, carga horária, você pode colocar uma landing page no site que facilmente você consegue fazer venda, né? Então, vendedor, matriculador é para fazer venda, é para fazer matrícula, né? Para passar informação, você pode deixar um robozinho no WhatsApp fazendo isso para você, ou quem sabe até uma página, né? Uma landing page ali para poder fazer essa venda para você, tá? Então, pode falar? E vendedor precisa de técnica, né, Márcio? Ah, não, aí é já outra história, né? Da mesma forma que existem os 7 indicadores do comercial, existem os 7 passos da venda, para que o vendedor, para que o matriculador possa, através desses 7 passos, chegar ao sim, chegar à matrícula, chegar ao recebimento, tá? Então, mas isso é papo para outra aula, para outra história, tá? Então é isso aí. Esses são 7, não são só esses, tá? Esses são 7 principais indicadores, né? E você precisa analisar isso pelo menos uma vez por semana, tá? Tem instituições que trabalham com matrículas todos os dias, né? Com turmas iniciando todos os meses. Então o ideal é que você avalie isso diariamente, a cada 2 dias no máximo, a cada 3 dias. Tem instituições que trabalham com entradas trimestrais, outras que trabalham com entradas semestrais, até chegar às escolas regulares de ensino fundamental e médio que trabalham com entrada anual. Mas eu não posso deixar para lembrar de vender só lá em dezembro, em novembro, né? Eu já tenho que estar fazendo a venda, a pré-venda o ano inteiro, esquentando o meu lead, esquentando o meu prospect, né? O meu contato, o meu futuro cliente, meu futuro aluno, meu futuro estudante o ano todo, né? Então esses são 7 principais indicadores aí do departamento comercial. A Renata vai falar um pouquinho dos indicadores pedagógicos, né? Lembrando que um departamento pedagógico bem gerido, bem organizado, com aulas de qualidade, com aulas lúdicas, professores preparados, que utilizam metodologias ativas nas suas aulas, você vai ter uma escola que vai gerar muita indicação, que para nós hoje é a nossa melhor mídia. Melhor do que Facebook, do que Instagram, do que Google, do que panfleto, do que cartaz, é a indicação. Essa é a melhor de todas, tá? E ela pode ser espontânea ou não, ou paga, tá? Isso depende muito do departamento pedagógico, né? Com certeza. E o Márcio falou de um departamento extremamente importante, porque a escola ela começa pelo departamento comercial, né? As matrículas iniciam ali pelo departamento comercial. Mas se eu não tiver, né, Márcio, um pedagógico ali preparado, o que eu começo a ter de dificuldade? A retenção dos alunos. Eu falei um pouquinho dos indicadores iniciais e eu vou reforçar novamente que um dos indicadores é a taxa de ocupação. E deixei uma tarefa para vocês, que era anotar a capacidade da sala de aula de vocês e a quantidade de alunos que vocês têm em cada turma, em cada sala dessa. Essa é o primeiro índice do departamento
pedagógica, é a taxa de ocupação, tá? O segundo item é a taxa de retenção. Reter significa o quê? Segurar. E aí é onde chega a questão da campanha de indicação. Se eu tenho uma boa retenção, é porque eu tenho qualidade. E se eu sei medir minha retenção, é porque realmente eu sei gerir a minha escola. E essa retenção, ela é medida da seguinte forma. Se eu tenho na minha sala de aula 40 alunos, dos quais esses 40, apenas 30 estão vindo da aula, então eu tenho uma taxa de 40 dividido por 30 aí, Márcio, quanto que dá? 75. 40 por 30 não. 30 por 40. 30 por 40. 75%. 75%. Vocês acham que essa taxa seria uma taxa ideal, uma taxa boa de retenção? Não, essa taxa é abaixo do esperado, porque nós temos que ter 90% de retenção das nossas turmas. E é necessário fazer essa verificação ou semanalmente ou mensalmente, porque isso diz muito sobre a qualidade que você está prestando das suas aulas. Renata, só um detalhe. Essa retenção, ela tem que ser avaliada. No nosso caso, a gente trabalha com cursos técnicos, né? As entradas são semestrais. Eu preciso avaliar isso no semestre. Logo, o primeiro semestre é aquele semestre que a gente tem uma maior evasão. Pessoas que talvez não tenham o perfil adequado para aquele curso e quiseram se aventurar, né? Então pode ser que essa retenção seja mais alta. Do segundo semestre em diante, essa retenção tem que cair drasticamente, né? Eu poderia dizer até em 5%, 4%, porque os alunos já sabem o que vão estudar, já sabem como é, já conhecem a instituição, conhecem os professores, já conhecem o que vão fazer depois de formado. E outra coisa, gente, uma escola que não tem uma boa retenção desmotiva qualquer time comercial, viu? Porque o pessoal do comercial, da equipe comercial, não acredita no propósito daquela escola. Então é necessário que vocês realmente, pessoal do pedagógico, coordenador, secretária, gestor, diretor, essas taxas que eu estou contando para vocês, elas precisam ser mensuradas, entendeu? E não adianta, às vezes, vocês acharem uma desculpa, mas é porque essa semana era véspera de feriado, porque esse mês, porque isso aconteceu, não. Se não tá legal, se essa taxa tá abaixo de 90%, tem que ser feito alguns planos de ações, intervir nessas aulas, verificar o que está acontecendo, né? Então é necessário que vocês tenham esse cuidado, porque o comercial coloca aquela quantidade de alunos e o pedagógico tem que cuidar juntamente com os professores. Tem que fazer aulas dinâmicas, aulas que chamam a atenção. As pessoas não querem sair de casa mais, Márcio, para assistir uma aula teórica, uma aula chata. Elas querem muito além disso, elas querem algo praticável mesmo, no dia a dia delas, que tenham sentido, ainda mais quando se fala em pessoas que já são adultas. Se não tiver sentido no que elas estão aprendendo, consequentemente, elas não irão continuar, né, a sequência, tá? Outro índice aqui é a quantidade de estudantes pagantes. É diferente de quantidade de parcelas, tá? Porque às vezes meu aluno ele pode antecipar algumas parcelas dos meses seguintes, ou meu aluno ele pode pagar parcelas que estão atrasadas, 2, 3 e a do mês. Então eu preciso identificar de fato quantos alunos pagantes eu possuo na minha escola. Eu tenho lá 200 alunos, 200 estudantes, mas dos quais, dos 200, Márcio, eu só tenho 170 pagantes. E esses 30? O que está acontecendo? Então, vocês precisam saber identificar esse índice também no pedagógico, tá? E o faturamento acumulado das parcelas. Então, eu também tenho que verificar essa carteira financeira de alunos. Eu sempre falo, pessoal, a escola, ela vive de parcelas. Ela não vive de multa de cancelamento, de recebimento de livros, de matrículas, mas ela vive de parcelas. Então, eu preciso verificar essa quantidade de parcelas
acumuladas recebidas no mês. É necessário que o departamento pedagógico verifique isso, porque também se o aluno não está pagando, isso pode ter sentido em relação a que a aula não está sendo atrativa para ele, não está tendo sentido, né, para que ele continue. E aí ele começa a faltar, uma semana ele vem, na outra ele não vem, não leva, né, tão a sério o estudo como deveria. Então isso também é um indicador que precisa ser avaliado. E a quantidade de alunos cancelados e evadidos. Tem o cancelado, que ele vem até a escola, ele fala o que aconteceu, geralmente às vezes o aluno ele muda de cidade, ou tem algum problema de saúde sério, ou algo acontece inesperado que ele não estava, né, por exemplo, previsto para ele. Mas tem aquele aluno que evade. E esse aluno ele vai embora, ele não conta para ninguém o que aconteceu e você precisa verificar, né, de fato, o decorrer da história dele, o histórico dele, para realmente analisar por que esse aluno foi embora. E é necessário que vocês tenham esse conhecimento de quantidade de alunos cancelados e quantidade de alunos evadidos. E se esses alunos evadidos que estão saindo da sua escola sem falar os motivos, gente, é um alerta muito grande. Isso aí como que eu posso falar? É uma luz vermelha mesmo, que você precisa estar atento, coordenador e gestor, porque algo muito sério deve estar acontecendo na sua escola, ou naquela sala específica daquele professor, ou daquele curso. Então é necessário que você ligue essa luzinha vermelha e tome atitude rapidamente de verificar o que de fato está acontecendo, tá? Depois nós temos também o índice de satisfação dos nossos estudantes em relação aos instrutores e à instituição. Falei isso lá atrás. E é necessário esse trabalho ser em conjunto com o gestor da escola e o coordenador pedagógico. E muitas das vezes é aplicada uma pesquisa, eu não estou falando nós porque a gente faz um trabalho, até uma campanha interna, mas às vezes é aplicada essa pesquisa sem o próprio instrutor saber que ele está sendo avaliado. Quando a gente faz a contratação dos instrutores, nós passamos para ele tudo isso que a gente está falando para vocês em relação ao pedagógico. A taxa de ocupação, a taxa de retenção, a quantidade de alunos que tem que ter na sala. A gente passa sobre a pesquisa de satisfação que os alunos vão estar avaliando esses instrutores. Então, tudo isso é comunicado ao nosso instrutor, para que ele não tome um susto e ache que aquele processo, na verdade, seria para atrapalhar ele. Não. Esse é um processo para desenvolver esse instrutor cada dia mais, ele se tornar um instrutor de qualidade, um instrutor que entrega o conteúdo que ele sabe, que ele aprenda a ter mais aulas dinâmicas, que ele aprenda a colocar esse conteúdo de forma mais prática aos alunos. Então, essa pesquisa, ela não é para gerar um conflito, e sim para gerar uma construção de uma equipe mais coesa e preocupada com o propósito da sua escola, tá? Então, gestor, coordenador, esse índice você precisa ter no calendário escolar a data que vai ser aplicada essas pesquisas também. E o próximo índice aqui, Márcia, é a quantidade de formandos por semestre. Não adianta lá... Né? Ou por ano. Ou por ano, né? Para vocês que trabalham anual, a gente trabalha semestral. Mas isso aqui diz muito a entrega, porque fazemos um trabalho que é, na verdade, transformar vidas através da educação. E essa transformação acontece a partir do momento que esse aluno não só pega o diploma, né, Márcio, mas ele comece a trabalhar na área que ele aprendeu. Então, essa quantidade de formandos diz muito, né, sobre a qualidade do ensino que você está prestando na sua escola, na sua cidade. Se esses alunos lá em 2023 entraram uma quantidade de alunos lá no início, né, do primeiro semestre de 2023, qual a quantidade de alunos que estão saindo formando daquela primeira entrada de 2023? Vocês precisam saber mensurar isso, tá? É necessário que esse índice também seja verificado, porque não adianta entrar 40 alunos, Márcio, e formar, né, na previsão de formatura ali, formar 5, formar 10. Aqui, na verdade... o pessoal fala que está muito difícil captar o aluno, que a concorrência está muito difícil, né? Que tem muitas instituições. O que acontece é que a gente não avalia, a gente não mede, a gente não vai atrás dos detalhes, não vai fazer uma gestão profissional e cada vez a captação vai ficando mais cara e mais difícil.
se eu não tivesse indicadores bem avaliados e com a satisfação alta, né? Com certeza. Tá, a gente falou sobre os indicadores gerais. Depois falamos sobre os indicadores do comercial. Pedagógico. E agora o Márcio vai falar um pouquinho dos financeiros aí para vocês. Tá. Pessoal, no departamento financeiro, nós temos também 7 indicadores básicos. O primeiro a Renata já pincelou nos indicadores gerais, que é a minha rentabilidade, o meu lucro. A empresa ela tem que resolver algum problema da sociedade. No nosso caso, é educação profissional, né? É qualificação para que as pessoas trabalhem, para que arrumem um emprego, para que passem no concurso. Mas se ela não der lucro, não tem por que ela existir. Ela tem que dar lucro. A empresa tem que dar lucro, né? Uma prefeitura, ela, através dos impostos, tem que sobrar dinheiro para que ela possa investir na cidade. Até o setor público, né, funciona dessa forma. A diferença é que o setor público não produz nada, né? A única coisa que faz é pegar impostos. E a partir daí gerenciar isso para dar alguma saúde, alguma educação, alguma segurança. Mas na empresa privada, ela tem que dar lucro, né? E dentro de empresa não tem democracia, né? Dentro de empresa tem que ter uma ordem, tem que ter, cada um faz o seu, para que as coisas deem certo no final. Imagina dentro de uma empresa cada um fazendo o que quer, democraticamente. O que vai acontecer, né? Vai virar uma verdadeira zona. Não vai ter empresa, né? Então, pessoal, no departamento financeiro, a gente tem que saber faturamento, despesa e lucro, né? Dentro do faturamento entra parcela, entra multas de cancelamento, entra taxas de matrícula, entra venda de material, venda de uniforme, entra para algumas instituições venda de lanche, venda de xerox, venda do que for, né? O que você puder agregar, você tem que agregar nas suas vendas, entender quais são os percentuais de cada um, né? E, se possível, até colocar metas em cada um. Colocar o dono da tarefa. Porque se a meta é de todo mundo, ninguém vai atrás. Cada um tem que ter a sua micrometa, para que no final a gente possa completar a meta geral, tá? Meta tem que ter dono. Se não tiver dono, não vai ser feito, tá? Dentro das despesas, a gente tem que mensalmente, semanalmente, planilhar aquilo em Excel ou no seu sistema de gestão, que você precisa ter um, e analisar isso semanalmente com o seu financeiro, tá? Semanalmente com o financeiro, no mais tardar mensalmente. O IOF que você paga, a taxinha do cartão, a internet do telefone, enfim, todos os pequenos detalhes você tem que avaliar. E ter isso em percentuais, né? A Renata estava falando mais cedo sobre o aluguel, né? Numa empresa de prestação de serviço, que é a educação, não é possível você ter um aluguel acima de 10% do seu faturamento. Se você fatura 400 mil reais, não tem como você faturar seu aluguel ser mais do que 40 mil. Se você fatura 100 mil reais, seu aluguel não pode ser maior do que 10 mil. Eu estou com um problema em uma das escolas, a franqueada está faturando 130 mil. O aluguel está em 18 mil. Ou seja, ou ela tem que faturar mais, ou não, ela tem que faturar mais, porque para mudar de ponto, mudar de endereço é muito caro, né? A gente sabe que é construir uma nova escola. E numa escola, o maior investimento é na estrutura física, né? Salas de aula e estrutura física, tá? E a partir daí nós vamos ter o lucro. É claro que o lucro, eu preciso tirar os meus provisionamentos, tá? Eu preciso provisionar meu 13º, preciso provisionar as férias dos colaboradores, preciso provisionar a dispensa, a possível dispensa de algum colaborador, um aviso indenizado, 40% de multa, né? Então eu preciso provisionar tudo isso, e a gente não vê as empresas fazendo isso. Chega no final, né, provisionar uma pequena reforma, né? Uma troca de máquinas e equipamentos. A confraternização da equipe. Confraternização final de ano. A gente não vê isso acontecer. E chega no final do ano, dá aquele desespero, pegar dinheiro emprestado, para poder pegar empréstimo bancário para poder quitar essas obrigações, que você sabe que vai ter. E se você tem esse problema, a culpa é sua, porque você não provisionou. Né? A gente tem que provisionar. E se não sobra? Aí tá errado, né? Aí tá alguma coisa errada na gestão, não tem? O problema é sério. Fala a verdade. Nós temos unidades aqui que dão 45%, 48% de lucro, dependendo do mês do ano aí, tá? Então, já com provisionamento, já com tudo isso, né? Então, se não tá sobrando, alguma coisa tá errada. Agora, quanto você pagaria para um diretor
tomar conta da sua instituição? Você pagaria 5 mil? Você pagaria 10 mil? 15 mil? Você vive com esse valor? Esse é o valor do seu Prolabore? Ou você sufoca a empresa pegando 30, 40, sendo que a pessoa para tomar conta, para estar no celular, ganharia 7, 10, 15? Né? Então é uma coisa que a gente tem que avaliar também. Né? Talvez eu estou achando que o negócio não é bom, mas o padrão que eu estou querendo viver, né, não está de acordo. Né? E aí, ou você baixa, ou você monta uma segunda unidade, ou uma terceira unidade, para você conseguir manter o padrão de vida que você merece. Um dos problemas que nós vivenciamos, né, com algumas pessoas aí por experiências, foi às vezes isso que o Márcio está contando, misturar também a sua despesa pessoal com a despesa da escola. Da empresa, né? Toda empresa é assim. E a pessoa achando que o negócio era ruim. E quando foi realmente fazer, né, a conciliação bancária e verificar o que estava acontecendo, na verdade a escola estava dando em torno de 22%. Não é, Renata. É que... Mesmo com a gestão que estava ineficiente, porém o restante era pego, né, de forma inadequada pelos os gestores lá na época, né? Na verdade acontece que a pessoa coloca as contas pessoais ali na frente de tudo, né, e acha que a empresa tem que dar conta daquilo, e não funciona bem assim, né? Mas isso é um outro papo também para outra conversa, né? A gente pode fazer um momento aí só para isso. Então, esse é o principal faturamento, o principal indicador de uma empresa, não é nem de uma escola. Faturamento menos despesa é igual a lucro, tá? E a gente tem que... a parte mais difícil de fazer isso aqui é o empresário, é o diretor ter coragem de chegar e colocar as contas todas na ponta do lápis, falar de verdade qual foi a retirada dele e entender que aquilo está errado. Isso aí é difícil, essa decisão é difícil, né? E nós tivemos que tomar essa decisão lá atrás e foi muito difícil, né? Muito difícil. Por alguns meses para a gente começar a entender o que estava acontecendo, tá? Então, o que nós estamos falando aqui é o que a gente vive ou já viveu, tá? Então não é o que eu li num livro, não, tá? Depois a gente fala de inadimplência, né? A Renata já matou a inadimplência no item anterior. A inadimplência, o ideal é que ela seja zero. E a gente tem que trabalhar para ela ser zero, né? E aqui dentro desse departamento a gente vai trabalhar 4 formas. Já é coisa para outra aula, só vou pincelar 4 formas de diminuir a inadimplência. Recebimento até o dia 10. Dia 10 porque o recebimento da nossa instituição é dia 10, tá? Se na sua é dia 5, é dia 8, considera essa data, tá? A gente vai falar de inadimplência, até o final do mês a mês a inadimplência. A gente vai falar de antecipação de parcelas futuras e de recuperação de parcelas antigas, né? Então são 4 formas de recebimento aqui nesse departamento, tá? A inadimplência, pessoal, eu só terei inadimplência se a matrícula foi mal feita, se a minha estrutura é ruim ou se a qualidade das aulas é ruim. E se eu fui mal atendido ou maltratado por algum colaborador da franquia, da empresa, da escola? Lembrando que o colaborador só vai tratar o seu cliente mal se ele também for maltratado, né? De alguma forma, tá? Então, é um sinal de alerta, tá? É porque isso está relacionado também à cultura da sua escola, né? Da sua empresa, Já é papo para outra conversa, cultura empresarial. O percentual de recebimento até o de 10. Imagina que eu tenho 200 mil para receber nesse mês. Eu preciso receber no mínimo 160 mil até o dia 10, que é a minha data de vencimento. Depois do dia 10 eu ainda tenho uma margem para correr atrás desses valores. Então a gente tem um operador de cobrança que trabalha na cobrança, 2 tipos de cobrança, preventiva e cobrança corretiva. Preventiva até o dia 10, corretiva depois do dia 10. E aí existem técnicas, existem sorteios, existem formas de cobrança, e-mail, telefone, WhatsApp, SMS, recadinho em sala, entregar um brinde. Enfim, existem várias estratégias para você falar sobre o recebimento até o dia 10, que é a cobrança preventiva, tá? 4º indicador. O ideal aqui, pessoal, mínimo de 85%, tá? 80% a 85% mínimo. Menos do que isso aí tá muito ruim, tá muito longe, tá? Outra coisa, tem que ter desconto de pontualidade, tá, pessoal? Se a parcela da sua instituição é R$ 1.200, beleza, pagando até a data do vencimento é 1.000, você precisa cobrar os R$ 1.200 passando do vencimento. Porque se você der colher de chá para todo mundo, ninguém vai te levar a sério, tá? Então,
tem que fazer valer o regulamento, a regra. Desconto de pontualidade é para pontualidade do pagamento. Passou da data, valor cheio. Se virar o mês, multa e juro. Dentro da legislação, dentro da lei, tá? Recuperação de crédito. Vamos imaginar que nós estamos no mês de abril. Entra na recuperação de crédito só as parcelas vencidas de março para trás. E nós temos uma meta. Nós temos que receber 5% de tudo que eu tenho desde que a escola abriu até agora. Eu tenho que bater essa meta de 5%, tá? Então, esse é um outro indicador importante e faz diferença lá no seu caixa, tá? Então, fica ligado nisso daí. Ticket médio, a Renata já falou. Não adianta eu estar trabalhando com um ticket muito baixo, tendo muito trabalho, ou talvez trabalhando com um ticket muito alto e não conseguindo ter aluno. Eu tenho que calibrar isso aí. Eu me lembro que a gente veio numa crescente ticket médio, por volta de 2010, 2012, há uns anos atrás, chegou num ponto que a gente aumentou muito o ticket. E aí, eu ainda não sei se a gente aumentou muito o ticket, a população não tinha condição de pagar aquele ticket, ou se os vendedores não compraram a ideia daquele valor e não conseguiram mais vender com aquele valor. A gente teve que dar uma pequena recuada, manter aquilo por mais um tempo, né? Até a gente voltar a subir ticket médio de novo. Então, é um indicador importante, tá? Despesas mensais, a gente falou lá em cima, né? Mas aqui a gente tem que olhar com outros olhos. Quando eu falo valor das despesas mensais, eu preciso entender que compramos um balão para uma festinha. Beleza. Comprou o balão onde? Foram feitos 3 orçamentos? Fizemos... Eu estou dando um exemplo de um balão, mas tem coisas que não adianta também eu gastar tempo fazendo a cotação, que o tempo também vale, né? Por tão pequeno o valor, por exemplo, de um balão, que talvez nem valesse a pena eu cotar, né? Mas quando eu vou fazer uma lâmpada dessa custa R$120. Será que eu acho de 80? Será que eu acho de 90? Será que eu tá de 140? Fiz 2, 3 cotações? Será que está queimando? Será que eu estou indo atrás da garantia? Como é que eu estou fazendo para poder economizar algum valor? Será que eu fiz algum desafio para a equipe? Pessoal, nossa energia veio de 8 mil. O que a gente baixar de 8 mil, 10% dessa economia é de vocês. Então a gente tem que criar estratégias para baixar a despesa, tá? E a gente pode fazer isso, tá? O próximo indicador, qual é, Renata? É o último, né? Peraí. Quantidade de antecipação de parcelas. Eu vendi um curso de 24 parcelas. O aluno, o estudante, o cliente está no 3º mês, ele está adorando. Por que eu não posso chamar ele para quitar? Para pagar à vista, dando um pequeno desconto para ele. Antecipar esse recebível. Nós temos essa meta. Você precisa ter essa meta. Receber à vista, né? Eu estou antecipando um problema. Lá na frente, pode perder o trabalho, o seu aluno pode, sei lá, ter alguma fatalidade na família, ter que tirar da escola. E quando você faz isso, não, você garantiu sua receita para o resto do ano ou para o resto dos 2 anos, né? Então, a antecipação de parcela é um indicador muito importante, né? Se tiver algum comentário, alguma dúvida, fala aí que a gente vai batendo papo, continua a aula aí nos comentários. A Renata vai falar agora dos indicadores de marketing. Mas antes, eu quero que vocês comentem aí no chat. Você sabe qual o seu ponto de equilíbrio da sua escola? Marcos falou de despesa, receita, né? Então, é necessário que você tenha esse entendimento. Você sabe qual é o seu percentual de lucro hoje? São perguntas para vocês começarem a refletir e tomarem atitudes. Porque através dessas atitudes e ações, vocês vão mudar a realidade da escola de vocês, tá? E agora, um departamento aí que ele é mais voltado, né, na parte de rede social, Márcio. E pelo tempo que a gente vem trabalhando, vem participando de algumas feiras, né, de algumas convenções, o pessoal fala muito sobre a questão de avaliar e acompanhar conteúdos, né, que sejam criados dentro das suas instituições de forma orgânica. E aí eu pergunto para vocês têm o Google cadastrado da escola de vocês? Google Meu Negócio. Google Meu Negócio, isso. Google Meu Negócio, na escola de vocês, como que tá a questão da atualização das fotos?
Será que as fotos estão lá daquela fachada antiga, daquela sala que estava lá, né, sem pintura? Às vezes fotos lá de 10 anos atrás, né, que a realidade hoje apresenta diferente. Será que eu tenho fotos, eu vou atualizando isso conforme vai passando? Minha equipe comercial, ela trabalha com o pessoal do marketing, né, ações para que os meus estudantes e clientes avaliem meu negócio, a minha escola, né? Eu trabalho isso com a equipe pedagógica para que os instrutores, né, o pessoal da secretaria trabalhe ações para que esses alunos também avaliem lá no Google a sua satisfação. Gente, nós às vezes pensamos que isso aqui é uma coisa que não tem muita importância, mas às vezes a decisão, a tomada de decisão de um cliente fazer uma matrícula na sua escola, talvez ele tome essa decisão pela quantidade de avaliações que tem no seu Google. E se essas avaliações também são boas, né, Márcia? Então é necessário que vocês tenham esse indicador. Hoje, analisem aí quantas avaliações vocês têm no seu Google. Qual a meta, né? E aí, qual é a meta que vocês vão estipular para esse mês de abril, por exemplo? A meta de crescer 30 avaliações? Quais ações eu tomarei junto com a minha equipe para que a gente consiga atingir essa meta de avaliações do Google? É importante vocês terem isso também como indicador, tá? E ser acompanhado. Depois nós temos aqui... Como você vai premiar a sua equipe de marketing ou seu assistente de marketing para chegar nesse resultado? Né? Ele tem uma tarefa. Se ele cumpriu a tarefa, ele tem que ser bonificado por isso, né? Então a gente tem que pensar nessa parte, dessa relação também. Sim. Nós temos também aqui a quantidade de seguidores no Instagram. Você acompanha de perto essa quantidade, você faz ações pontuais para que essa quantidade de seguidores ela aumente conforme o tempo, ou simplesmente você tem a página e deixa solto. E não é usada essa página como uma vitrine, né, onde a pessoa possa acompanhar o dia a dia daquela escola e tomar uma decisão futura. Talvez hoje ela não esteja com você matriculada ali, mas pelo que você gera de conteúdo e pelo que você faz no dia a dia, se torna atrativo para ela tomar essa decisão lá na frente. Então, também é um indicador necessário que você avalie mês a mês, se possível semanalmente, para que essa página ela tenha um crescimento melhor. Mas para isso eu preciso gerar conteúdos relevantes, conteúdos, né, tanto da minha equipe interna, dos meus professores, dos meus alunos, tudo que diz respeito ao que acontece na minha escola. Isso vai trazer atração de pessoas também a participar da sua rede social, tá? Depois nós temos a quantidade de leads gerados de forma orgânica, porque eu tenho um impulsionado, mas eu também tenho a parte orgânica. E como o Pedro Sobral fala, Márcio, cada dia mais esse lead se torna caro se eu não me atentar a esse conteúdo orgânico, tá? Então é necessário que, isso que eu tô falando agora é de forma orgânica, é necessário que vocês comecem a estabelecer e traçar, né, planos semanalmente. Quantos stories eu vou postar? Quantos reels eu vou postar na semana? O que eu vou postar de conteúdo? Eu vou intercalar com conteúdo, né, de sala de aula do meu professor, com conteúdo relevante ali, né, numa forma de explicação, como uma aula mesmo. Então isso também é necessário para você gerar essa demanda orgânica. Porque tem redes sociais hoje que às vezes não trabalham nem impulsionado, somente orgânico, né, por ter essa atração de clientes que querem acompanhar o trabalho dessas empresas, tá? E a quantidade de postagens semanais, falei um pouquinho aqui, antecipei. Então é necessário você ter um 5W2H com seu assistente de mídia. Ou a pessoa responsável pela sua rede social, pelo Google, né? Pelo Facebook, pelo Instagram. Você precisa ter um 5W2H estipulando ações, data, hora, quem, como. Isso vai facilitar você acompanhar o trabalho do assistente de mídia. E todas as reuniões que você fizer com ele, é necessário que você abra a rede social, abra o seu Google e verifique se realmente está acontecendo essas ações, tá?
Outro indicador, quantidade de stories diário, né? Eu preciso gerar os stories, porque através deles eu vou manter o público que eu já tenho, porque ali vai gerar interação, fazendo algumas interações dos stories de dia a dia, enquetes, tudo que gera atração e diz respeito ao que você faz. Então, também tem que estabelecer essa meta com o seu assistente de mídia. E visualizações do perfil. Lá no seu painel profissional, você consegue identificar essa quantidade de visualizações que você teve no perfil semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Então, é necessário que você aprenda a verificar isso. Não sei, Renata. Vai no YouTube, pega um vídeo ali bacana, que lá eles vão te ensinar certinho essas visualizações no perfil, tá? Outro indicador, Márcio, quantidade de seguidores perdidos. A gente não se atenta a isso aqui, mas talvez você conseguiu 30 seguidores esse mês e perdeu 35. Tem alguma coisa estranha aí, não tem? Então é necessário que você verifique também, porque às vezes o seu conteúdo está gerando uma repulsão e não atração. Então você precisa identificar isso também. Lá no seu painel profissional você consegue identificar isso, tá? Márcio, eu acredito que já estamos partindo aí pro finalzinho, né, da nossa aula de hoje. Mas conta aí, pessoal, no chat. Vocês tinham noção dessa quantidade de indicadores que nós apresentamos a vocês? Ou se essa noção realmente, na verdade, noção não, conhecimento desses indicadores que apresentamos para vocês aqui? É necessário que vocês comecem a se atentar nesses indicadores. E aqui na Tec Mais nós trabalhamos isso de forma que nós ensinamos os nossos franqueados e gestores a fazer a leitura e traçar planos de ação, né, tarefas durante a semana, durante o mês, para que essas realidades sejam modificadas e tenham resultados positivos. Muito bom. Na sua escola, no seu polo educacional, no seu colégio, na sua escola técnica, na sua faculdade, qual que é a maior dificuldade que você tem? Em qual desses indicadores? Nós falamos aqui dos indicadores gerais, comerciais, pedagógicos, financeiros, de marketing. Cada um desses nós falamos de 7, né? São 35 indicadores. Esses são os principais, a gente poderia esmiuçar ainda mais, né? Qual é a maior dificuldade na sua instituição? Conta para nós, para a gente continuar o bate-papo, a aula aqui nos comentários. Vamos bater esse papo. E para fechar, você que não consegue medir os indicadores da sua empresa, da sua escola, você também não pode gerenciar. Você só gerencia o que você mede. Se você não consegue medir, você não vai gerenciar, né? Então, a Renata trouxe aqui essa frase, né? Escola que mede, cresce. Porque quando você mede, você tem condição de agir, de tomar uma decisão. E quando você está no escuro, no deixa a vida me levar, você não vai tomar nenhuma decisão, né? Você só está reagindo, você não está agindo, né? Então, esse daí é a ideia do bate-papo de hoje, da aula de hoje. E a gente se fala semana que vem, para a próxima aula, em cima do que vocês escreverem aqui nos comentários. Qual que é a maior dificuldade de vocês? Pessoal, vou deixar aí, tá, nos comentários da nossa rede social. E vocês começam a nos seguir, porque temos aí conteúdos relevantes que vão te ajudar a gerenciar, a fazer uma gestão de qualidade de resultado para vocês. Então, até a próxima aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais.